Olá, boa noite. Nós estamos começando mais um Momento Bancário e hoje nós vamos falar sobre a PEC 241 e como essa PEC pode afetar as nossas vidas, sua, minha, de todo brasileiro. Essa PEC já foi aprovada na Câmara dos Deputados, está indo para o Senado, agora com outro número, inclusive, mas com o mesmo objeto. E para falar sobre essa PEC e os impactos, um pouco dos impactos dela na nossa vida, em especial em dois setores, né? Mas não só, porque ela afeta muito mais do que esses setores, saúde e educação. A gente está aqui com a Paola Leal Nocella, que é da coordenação estadual, militante do Levante Popular da Juventude e da coordenação estadual. E é também bióloga e professora de ciências. Boa noite, Paola. Obrigada pela presença. Boa noite. E estamos aqui também com Marília Lovison, que é presidenta da Associação Paulista de Saúde Pública, é docente da Faculdade de Saúde Pública da USP e médica sanitarista. Boa noite, Marília. Obrigada pela presença. Obrigada pelo convite. Bom, nós vamos começar aqui ouvindo, primeiramente, um vídeo que é também de um médico sanitarista, é o Gastão Wagner. Vamos ver o que o doutor Gastão fala da PEC. E a estratégia deles para enfraquecer o SUS é ir deixando minguar. Eles não estão assumindo politicamente cortar o programa da hepatite, cortar os mais médicos, descredenciar hospitais que trabalham para o SUS, fechar hospitais municipais. Eles estão, na medida que vai retirando as verbas, o que está acontecendo? Os hospitais estão fechando leitos, diminuindo as cirurgias, né? Os públicos não podem demitir o pessoal, porque é servidor público, mas os conveniados, contratados, demitindo o pessoal. Então é uma estratégia de sufocamento lento e progressivo. O SUS, apesar de subfinanciado, ele cresceu muito, né? 51% das famílias brasileiras usam regularmente a atenção básica, médico de família, equipe de saúde da família. 70% dos diabéticos usam o SUS regularmente, 95% das pessoas que vivem com HIV, com AIDS, usam o SUS regularmente. A saúde mental cresceu muito. Esse corte na saúde vai matar gente. Gente que sabe que existe o tratamento, que existe a prevenção, que existe o remédio, que existe a cirurgia. Isso provoca uma revolta muito grande. 70% só tem o SUS, só tem. Os convênios, os vários tipos de convênio, cobrem 25%, e 5% que fica oscilando conforme o emprego, conforme o crescimento. E além disso, o SUS é para todo mundo, os brasileiros, a parte de prevenção, de vigilância sanitária, controle de medicamentos, controle de agrotóxicos, controle do ambiente urbano, nas fábricas. Então, se diminuir isso é a barbárie, né? A barbárie sanitária. A gente ver a opinião do doutor Gastão Wagner. E antes de eu pedir aqui a opinião da Marília, eu queria só mostrar um gráfico que é do Orçamento Geral da União. Esse gráfico está aí com vocês? Esse daí. É um pouco dos gastos e a gente vê, né? Que, na verdade, a PEC congela por 20 anos os gastos chamados gastos primários, as despesas primárias, que afetam previdência, saúde, educação, outros, e ali junta vários gastos. Porém, os juros e amortização da dívida, que em 2015 foi 42% do orçamento da União, esses aí ficam liberados para ter crescimento real, né, independente, sem, né, limites, nos próximos 20 anos. E também a parte que vai para os estados e municípios, até para que eles pudessem aprovar, eles não podiam congelar essa parte dessa verba, né? Senão dificilmente os governadores ajudariam seus deputados aprovariam uma medida como essa. Pode tirar esse gráfico. Marília, em que medida, né, a PEC 241 qual o impacto que ela vai ter aí na saúde, né?
Então, eu queria reforçar... No curto prazo, se você puder dizer. Queria reforçar a fala do Gastão. Acho que hoje o Gastão Wagner é presidente da Associação Brasileira de Saúde Coletiva. A gente tem aqui em São Paulo, que hoje eu presido a Associação Paulista de Saúde Pública, e junto com várias entidades, o Conselho Nacional de Saúde, inclusive, que ele não conseguiu estar aqui com a gente, o Ronald, que lançou notas, inclusive, o SEBS, ABRES, e várias entidades do que a gente chama do movimento da reforma sanitária, se colocaram muito fortemente nessa preocupação e nessa posição muito clara da barbárie sanitária. É praticamente o fim do SUS na sua essência e rasgar a Constituição, né? Nós temos um sistema que é subfinanciado cronicamente, que não é um sistema de pobre para pobre. A lógica do sistema é um sistema universal, financiado por impostos e que pode dar respostas para toda a sociedade. Como diz o Gastão, todo mundo usa o SUS, né? Mesmo quem tem assistência gente que acha médica. que o SUS é só para pobre. Exatamente. Como assistência médica, eventualmente, uma parte da população é do setor de saúde privado, saúde suplementar, não consegue compreender a importância do que a gente tem de investimento público em pesquisa, estratégia de saúde da família, a própria questão da alta complexidade, que mesmo as pessoas que têm, muitas vezes, planos de saúde acabam utilizando o serviço público. Sim. E compreendendo que muitas das questões da população, 75% da população depende exclusivamente do SUS. E isso é mais ou menos em torno de 25% dos recursos que o setor privado usa. Ou seja, já é subfinanciado. Um sistema universal, que é uma política para todos, teoricamente, era que a gente nenhum de nós crescesse essa verba e que nenhum de nós precisasse pagar para ter assistência à saúde, que tivesse no seu território uma produção que pudesse ajudar a todas as necessidades. Para isso, inclusive, precisava ampliar o financiamento. Nós estamos já num momento extremamente subfinanciado. Aí você fala, vai congelar. Ou seja, não precisa nem mais votar, não precisa ter política pública, porque como é que eu vou fazer planejamento público das políticas sociais? Como é que vai fazer com a população envelhecendo, nascendo mais gente? Quer dizer, é inviável, há uma retração das ofertas, há uma piora da qualidade, e os maiores prejudicados vão ser aqueles que já vão estar com vários outros problemas oriundos de todo o problema econômico-financeiro que a gente está vivendo, onde provavelmente não é este tipo de corte financeiro e de ajuste fiscal que vá resolver os problemas, porque como você acabou de mostrar, a maior parte dos recursos não é isso. O que mais nos preocupa é essa aposta em cortar políticas sociais, né? Dos juros da dívida, da amortização. Se você tiver que, você está com pouco dinheiro, você tem que economizar, você fala, bom, eu vou pegar os que mais precisam lá em casa e esses vão ficar sem comer, né? Não é assim que a gente faz as coisas. Exatamente, não resolve, né, o problema do orçamento. O problema do orçamento teria que estar sendo discutido como é que vai arrecadar mais, por exemplo, acabar com a sonegação, taxar as grandes fortunas. Exatamente, que como é que você financia políticas públicas e, ao mesmo tempo, aproximar essas políticas dos anseios e necessidades da população, até para que a gente crie uma identidade, né? Se isto não existe, mesmo assim, não é possível que a gente compreenda que este recurso não vá prejudicar diretamente quem mais precisa. Agora eu vou perguntar aqui para a Paola, como é que o Levante está vendo essa PEC? Eu sei que tem um movimento grande dos jovens estudantes nas universidades, nas escolas. Como é que vocês estão participando? Como é que vocês estão vendo a PEC? Então, assim, acho que como a Marília trouxe muito, né? A gente vem fazendo no Levante essa análise de quanto a PEC congela o que deveria ter aumento, né? A gente já vive numa situação em que a educação já precisaria de mais investimento. Em todos os níveis, seja no nível básico, né, da escola primária, de ensino fundamental, médio, principalmente, e também superior. E, então, a gente tem considerado essa PEC como um não futuro para a juventude, né? E ela não vem sozinha, né? Acho que isso é muito interessante da gente analisar. Ela vem num momento de perda de democracia, né, aliada ao golpe no nosso Estado, e na educação vem junto com a reforma do ensino médio, o que é muito interessante, né, porque a reforma coloca aumento de escolas de tempo integral, coloca uma reformulação toda no como vem o currículo, né, de hoje, que também é muito ruim, assim, muito complicado, mas qualquer reforma que você faz, aumentando inclusive o tempo de permanência na escola, exigiria mais investimento. E aí você congela por 20 anos o crescimento. Como é que vai ampliar? Real. Como gente da escola? Já precisa de mais gente. Hoje, e junto com a escola sem partido, né? Que é outro retrocesso muito grande que visa a criminalização. Tipo, a gente entende a criminalização, uma das formas de criminalizar
os movimentos sociais, os professores de esquerda, né? Então, percebemos que é uma forma, mais um dos elementos que coloca a grande privatização da educação, né? Uma forma, se você coloca um novo projeto, não coloca financiamento público, se joga muito nessa ideia de que o público, então, não funciona, então, deixar a educação na mão das organizações sociais, que é o plano neoliberal, assim, né? Que está muito alinhado. Você, de certa maneira, privatizar isso aí, né? Quer dizer, o que a gente acaba chamando da PEC da morte, né? Porque ela vai limitar a possibilidade do desenvolvimento social, né? Do país e acho que, como ela colocou, a questão de que isto vem junto com um movimento ultraliberal, né, de uma política que acaba se ajustando com esta aposta de um ajuste econômico nestes moldes, que é quase uma nova forma econômica de se processar as coisas. A gente vem trabalhando com até sem nenhum direito a menos, né, porque na realidade a gente não pode admitir perder direitos, quer dizer, a gente vinha em conquistas do movimento feminista, dos movimentos sociais, para tentar você poder acreditar que a vida de todo mundo vale a pena, tratar as pessoas em liberdade, produzir potência de vida junto com saúde, educação, ampliar o conceito de proteção social para além da seguridade, né, de previdência, assistência e saúde, mas educação, transporte, mobilidade, entendendo que saúde é um conceito mais amplo que para você poder estar saudável, você tem que viver bem, e a gente tem um país de extrema desigualdade, né, onde uma grande parte da população depende do Estado na oferta e na possibilidade de construir essas políticas públicas, para que a gente tenha educação melhor, para que a gente tenha crianças mais saudáveis, para que a gente tenha uma sociedade mais cidadã. Esta política atual, né, que tem o ajuste fiscal e a PEC 241 no seu cerne, ela joga isso no lixo, dizendo, olha, nós temos que fazer um ajuste, nós temos interesses internacionais, né? Inclusive em relação à dívida externa, temos acordos políticos, e neste momento, sobre a égide da corrupção, sobre a égide que o recurso público não é eficiente, então não teremos recursos públicos, fundos públicos, então não precisam de investimentos. É muito perigoso. A pergunta aqui é, quem ganha com essa PEC? O capital. Quem diria ganha, o capital estrangeiro, inclusive, né? Porque eu acho que colocando como capital projeto... financeiro, né? Financeiro. Aquele que quer investir em títulos e ter dinheiro à vontade para pagar para eles depois. Esse capitalismo financiarizado, né? Onde o valor está no capital, não está nem mais no trabalho, né? A gente está falando de trabalhador. E acho que um pouco que ela trouxe também, esse fundo público, que acaba sendo também... Ele já é pouco, né? Aí eu congelo e ele é muito sequestrado pelo setor privado, que tem interesse nisso. Quer dizer, na realidade, ele vai ser reduzido até o limite que o setor privado deixar. Porque, na realidade, há um interesse nessas relações, seja por fora do público, né, nas relações de disputa do próprio mercado privado, da saúde e da educação, seja por dentro nas organizações sociais, em outras formas do capital, adentrar os fundos públicos. E a gente vinha discutindo muito isso, que é uma privatização, mas com esse discurso do Estado mínimo, que volta com uma força agora, né? Mas que é isso, é mínimo para a população, que já paga os impostos, mas que a gente está vendo que a fatia grande do orçamento vai para uma minoria, porque quem detém esses títulos? E todas essas instituições privadas, elas ainda usufruem do dinheiro público também, né? Sim, pelas parcerias públicas-privadas. Então, é um Estado mínimo para quem precisa, né? Para a população, porque a gente mantém para a dívida externa, mantém para as empresas e para os máximo para essas pessoas. A gente vai fazer um pequeno intervalo, já a gente volta para continuar falando como é que fica, o que vai nos afetar aqui na nossa vidinha, né? Como é que fica os vários programas que você vê aí na educação nesses últimos anos, corre risco do ProUni, o FIES, as pessoas perguntam muito, a gente está falando com um público que usa muita faculdade, para entrar no banco tem que estar cursando uma faculdade, e muitas vezes eles nem sabem o quanto que eles serão afetados por tudo isso. Até um estado pior é um estado pior para todo mundo, não é pior só para quem não tem condição, para quem está lá desempregado, para quem não tem um plano de saúde, é pior para todo mundo, né? Se o estado está mal para todo mundo. Então a gente vai voltar já para continuar falando desses temas, dos impactos da PEC na nossa vida. A TVB, a TV dos bancários, está com uma nova logomarca. Sua identidade visual foi cuidadosamente pensada dentro de conceitos de uma comunicação ágil, objetiva,
responsável e cidadã. Mais moderna também está a nova vinheta, produzida nos padrões do universo online, anunciando conteúdos que possam ser compartilhados tanto via web quanto por aplicativos de smartphones. Mantendo as iniciais desde o início, a nova cara padroniza cores e tipografia e se estende também em todos os outros materiais utilizados pela TVB para levar informação a você bancário. Continue assistindo a Web TV dos Bancários. Inscreva-se no nosso canal no YouTube e acompanhe as notícias também no Facebook e no site do sindicato. Estamos de volta aqui no Momento Bancário, falando sobre a PEC 241, que congela os gastos primários da União, gastos com saúde, por exemplo, educação, previdência, enfim, todos aqueles gastos que não são gastos financeiros e que não são os gastos com os estados e municípios. E falando aqui, conversando com a Paola, do Levante Popular da Juventude, e a doutora Marília, que é médica sanitarista, presidenta da Associação Paulista de Saúde Pública. Marília, eu queria que você falasse um pouco mais desses impactos dessa PEC na saúde. E um pouco também do SUS, porque, reforçando aí que a gente estava conversando aí no primeiro bloco, que o SUS tem todo um trabalho de pesquisa, você estava falando todo um trabalho que requer recursos, né? Por exemplo, a gente tem passado nesse ano passado, eu lembro que eu estive no Ceará, e aí eu fui picada pelo mosquito lá e peguei Zika. Né? E eu fui em vários médicos, nessa época eles nem sabiam ainda o que a Zika não estava muito divulgada, né? Foi no começo do ano passado, e eu acabei me parando no SUS para entender bem o que era aquilo, porque é onde dava mais atendimento. Descobri o que essa Zika fazia. Que Zika era essa? Que Zika é essa? O que é isso? Então, acho que esse é um ótimo exemplo. Quer dizer, não é só as doenças infecciosas que são aquelas que não respeitam, né, limites territoriais. Mas eu acho que é um bom exemplo para perceber o quanto que a saúde é um valor coletivo. Né? Ela é um valor social e, por isso, aposta na Constituição de que a saúde, então, é direito de todos, é um conceito mais ampliado e que você, nas várias esferas do municípios, estados e federação, então vai ser corresponsável pela saúde das pessoas. Não estamos falando de assistência médica individual, nós estamos falando de produção de saúde que tem a ver com produção de saúde no território, como é que a gente ocupa cidades, como é que a gente faz para evitar que, por exemplo, esse tipo de coisa aconteça e de doenças que, quando você pega a AIDS, por exemplo, quando você pega a própria questão da dengue, ela é de responsabilidade pública e fortemente resolvida de alguma forma, quase que exclusiva no atendimento público. Toda uma campanha, né? E se eu tenho subfinanciamento, eu não tenho o investimento necessário, há uma tendência natural, quer dizer, eu vou ter impactos na redução de trabalhadores, na redução de ações de prevenção, quer dizer, eu vou ter toda uma dificuldade, porque há um cofinanciamento e uma corresponsabilização para, por exemplo, a gente não ter um aumento da Zika, ou mesmo da dengue, da chikungunya, aí no próximo, né, no próximo verão agora, que está perto. E quando você pensa nessas crianças, por exemplo, lá no Nordeste, né, em Pernambuco em particular, que nasceram com esta doença, elas dependem de um sistema de saúde. Aí você fala, não tem Zika, não tem microcefalia, o orçamento está congelado, não tem o que fazer, né? Mas como é que você vai dar resposta? Regiões aqui com surtos de dengue. Sim. E como é que você dá resposta? Então, você lembra que aqui a gente precisou fazer ações emergenciais, ampliar atendimento, etc. Na saúde, né, você tem que ter mecanismos de financiamento, você não pode estar arrochado como a gente está, porque nós estamos num movimento muito forte de tentar garantir os 10% da receita corrente bruta. Fizemos um grande movimento chamado Saúde Mais 10, que o próprio Conselho Nacional liderou muito fortemente, e fomos perdendo, né? As emendas constitucionais na sequência não aprovaram da receita corrente bruta, aprovaram uma via
vinculação da corrente líquida, que é muito menos, então nós já perdemos muito do orçamento. Isso, né? Perdemos o fundo soberano. Sim, aí depois agora a DRU, né? A DRU, sendo entregue aí, a gente perde... A desvinculação das receitas da União, que quer dizer, apesar de ter uma vinculação que já é ampliando pouco, ainda você tem uma autorização para uma parte disso ser gasto de qualquer forma, Claro. depois a vinculação das emendas impositivas, onde uma parte do investimento em saúde só por emendas parlamentares, quer dizer, a gestão fica na mão, né, na dependência de um desejo de um parlamentar. Um congresso que é 80% exatamente, num empresarial. momento onde você faz apostas que não são as apostas dos direitos sociais, e você pode ter impactos importantes em redução de assistência, quer dizer, com o orçamento que a gente Agora, tem, até para continuar financiando as UPAs, o SAMU, né? O SAMU está pegando todo mundo na rua e SAMU, mesmo quem tem, né, acha que não usa o SUS, é a coisa que mais você quer na hora de um acidente, é poder, né, ter um transporte sanitário. Agora, eu queria falar... Então, tudo isso vai uma... ser muito difícil de manter o financiamento Queria que você comentasse uma coisa aqui. Restringir. Os bancos Medicamentos populares. privados, obviamente, já fizeram declaração, apoiam totalmente e é o papel deles, é quem vai... como a gente viu aqui, os gastos com juros da dívida e amortização da dívida estão liberados. Não serão congelados, né? Ninguém vai mexer, porque se fosse mexer, eles já estariam fazendo né? E a gente também vê por trás disso toda uma intenção de vender previdência privada, de vender planos de saúde, e a gente viu aí o ministro chegar a comentar de fazer um plano de saúde, plano popular. Quer dizer, você tira a responsabilidade do Estado, Ana Paola, e joga essa responsabilidade... com apoio do recurso público, quer dizer, é outra drenagem de recurso público para algo que vai acabar utilizando o setor público do mesmo jeito, porque ele vai fazer as coisas menos complexas, que tem interesse para o mercado, e toda a parte mais cara vai continuar ficando no setor público. Imaginar que você vai ajudar as pessoas, estimular as pessoas a não usar o serviço público e que isso vai resolver o problema do financiamento público. É uma bobagem. E você vai criar um plano de saúde que vai ter alguns serviços, vai ser um plano coisa precário, que nós passamos esse tempo todo querendo regular para que né, qualquer sistema de saúde tenha garantia de integralidade. Não posso querer assim, esse aqui interessa para o mercado, quero fazer consulta simples. Se eu achar uma doença, você vai para o SUS, é isso? Quer dizer, não tem o menor sentido, né? Assim, então é uma relação... Se for barato, eu te atendo. E ao invés de estimular, ampliar o financiamento, melhorar o setor público, até para dizer, olha, você não precisa pagar pelo seu serviço de saúde, né? Você tem uma assistência pública possível e adequada no seu território. E eu vejo assim, por exemplo, a gente vai... que sairia mais barato. Um movimento internacional, a gente se articula internacionalmente, e a gente estava, inclusive, ajudando outros sindicatos na organização dos bancários nos Estados Unidos, que não tem sindicato, porque lá os empresários, inclusive, estão liberados para fazer campanha contra a formação de sindicatos, impedem praticamente que criem os sindicatos, e é um setor que não tem organização, não tem direito nenhum, não tem plano de saúde, que eles trabalham normalmente part-time, e no part-time você não tem direito ao plano de saúde, você fica... E eles não têm saúde pública, né? Como a gente tem o SUS aqui, essa garantia do SUS, porque se você ficar desempregado, você pelo menos você tem o SUS. Lá não tem. Então é um horror, porque às vezes as pessoas se miram, né, se espelham nos Estados Unidos e acham que a gente aqui tudo é pior. E eu vejo que na questão da saúde pública, a gente tem... Se a senhora estava querendo falar. Acho que é até interessante você colocar isso, que né, eu, na faculdade de biologia, vários companheiros, inclusive da saúde, da biologia, dos médicos, vinham de outros países, vinham para o Brasil, conheci alguns italianos, até americanos, latino-americanos, que vinham estudar o SUS para levar para os seus países, como fazer essa saúde mais unificada mesmo, né? Enquanto um sistema único, que isso não é uma coisa tão comum. Acho que a Marília pode falar muito melhor. É um sistema universal, né? Igual a Inglaterra, por exemplo, que entende como um patrimônio nacional. Você vai privatizar os hospitais da Inglaterra, eles fazem, né? Do Reino Unido, fazem um escândalo na rua, vão fazer movimento social, Canadá. Não, isso é patrimônio, isso é público, não tem sentido ter que pagar por isso e a gente exige qualidade. Agora, essa é uma questão que a gente precisa, de alguma forma, colocar em debate, porque quando iniciou o SUS,
sistema único na Constituição de 88, a gente passa de um momento onde a gente tinha uma saúde previdenciária, né, que era o INAMPS, e uma população que não tinha direito, porque não trabalhava, não tinha benefício trabalhista. E ao unificar, a gente desconstrói a lógica de que saúde, assistência médica, inclusive, primeiro que saúde não é só assistência médica, que ela não seria só como um benefício ao trabalhador. E o pacto social seria que, então, todos nós, inclusive todos os trabalhadores com empregos formais, estivessem brigando para que os serviços públicos funcionassem. Mas até por pressão do mercado, por um serviço público que não conseguiu avançar, apesar de toda a ampliação que a gente teve de acesso, o suficiente para todo mundo e para as necessidades desses trabalhadores, acabaram ampliando. Então, é muito estranho que, ao mesmo tempo que a gente ampliou o SUS para a maior parte da população brasileira, ampliou também muito o plano privado. De saúde, e nós não temos uma regulação no Brasil que dê o tamanho desses planos privados. Precisamos discutir com os trabalhadores que acabam sendo como é que a gente pode assumir o pacto SUS, social pelo SUS, né? Sim, há uma relação, um mix público-privado aí, um trânsito enorme, né? E esses planos populares, por exemplo, só piorariam a situação. Claro. Mas a gente continua com certo referencial de que plano de saúde é benefício. Ninguém fala, vou te dar um plano de escola privada, né? Um plano de carro, um plano de transporte privado, tudo, mas a saúde a gente ainda entende assistência médica, o único lugar que tem qualidade é o privado. Acho que a briga da sociedade, não só por uma saúde pública, nesse conceito da saúde coletiva, que ajuda a questão de ter sociedades mais saudáveis da população, ter maior garantia da questão da dengue, de ter garantia da vigilância sanitária, que vai lá fazer com que a comida que a gente come esteja, né, em condições, etc. Também na assistência médica, por exemplo, uma estratégia de saúde da família, quando bem organizada num território, ela ajuda muito, né, o território como um todo. Não dá para você dizer, essa pessoa é importante que tenha porque ela é mais pobre, né? Esse aqui não precisa disso, eu vou só lá no meu médico quando eu tiver dor de barriga. Não é assim. Como é que eu faço para a gente poder ser mais saudável? Como é que atitudes eu tenho que tomar? Como é que eu controlo bem minhas doenças crônicas, cada vez maiores por causa da faixa etária? As pessoas, quando envelhecem, elas estão ali no território. Às vezes não interessa nem muito mais se eu era rica, se eu era pobre, o que eu era, o que eu não era. Eu preciso ter um jeito de poder que me ajudem a viver melhor, com menos medicamento, menos medicalizado. Como é que eu faço isso? E a aposta do privado, ela não é isso, né? Ela é medicalizadora, ela dá valor na especialidade. Muito na especialidade. Muito fortemente. Né? A gente fala assim que é quase iatrogênica em alguns momentos. Você vai no médico, no oftalmologista, ele é especialista em córnea. Então, ele vai saber e falar tudo da sua córnea, mas é daquilo. Que é muito a lógica do privado, né? Divide, né? Fatiazinha, assim. Não tem uma visão totalitária do... Que é muito a lógica do privado, que reflete na educação também, né? Educação privada é aquela coisa fragmentada, do professor pontual, não de pensar algo mais... E as reformas que a gente vê na educação refletem, inclusive, essa visão, né, de formação. Porque que profissionais você está formando para atuar inclusive nessa saúde, inclusive na saúde, pública, mas né? também em outras empresas. O que eu estava falando no primeiro bloco, acho que traz muito essa visão mais tecnicista e a crítica, né, da formação. Com todos esses programas e a redução de investimento, né, com a PEC 241, agora 55, né, diminui o investimento em programas como o FIES, ProUni, agora... Nem o Enem a gente sabe, né? Não está garantido, é agora no final de semana. O último, é isso? Isso, e talvez alguns estados, hoje sai a resposta se vai acontecer, né? Porque existia um debate de que as escolas que estavam ocupadas não teriam aplicação do Enem. Nossa. Tipo, do Paraná estavam querendo tirar. Como retaliação? Mas aí eles colocam a desculpa que não dá para aplicar porque as escolas ou as universidades estão ocupadas. Aí já ouvi estudantes secundaristas nossos que estão ocupando, que estavam com medo de ter os nomes marcados para não passar, mas eram tudo em tom de ameaça, de não oficial, nossa, enfim. Acredito que esse ano terá um Enem normal, mas provavelmente ele vai acabar o ano que vem, que já vem se colocando. Isso não durou mais de 8, sei lá, eu lembro que em 2008
2011, 2010 que começa o SISU, né? A partir de 2010, 2011, sim. E agora já em 2017 possivelmente não tenha mais esse mesmo sistema de entrada nas universidades, que a gente vê públicas, né? Então, a gente vem num processo de ampliação de direitos, de redução de desigualdades, né? Quando você discute as cotas, os incentivos, quer dizer, como é que você consegue produzir o que a gente chama na saúde de uma equidade nas políticas públicas, né? Onde você possa dar maior oportunidade a quem mais precisa e a quem tem mais dificuldade de acessá-las sem um apoio. Isso tudo precisa de investimento das políticas sociais, é um estado de proteção social que a gente vinha construindo. Sim. Esta quebra, né, e um congelamento por 20 anos, onde isso não se então, poderá continuar, né, construindo, com redução dos direitos, é muito grave. 20 anos é um retrocesso. Você congela desse jeito, imagina você, quer dizer, se o Brasil crescer daqui a 2 anos, voltar a crescer... a saúde, a educação, a previdência... Sim, mesmo que não vamos crescer, vão continuar nascendo, a população está envelhecendo, a não ser que a gente mate as pessoas antes de ficar velha. Tão grande que, mas nós vamos, se ele voltar a crescer, não vai estar congelado, não vai poder investir nesse... Com tanta gente nascendo, com tanta gente envelhecendo, precisando mais... Parte do pressuposto que a gente não vai sair da crise econômica, né? E muito pelo contrário, ou seja, que ela uma não, política de austeridade fiscal e de ajuste fiscal neste nível, neoliberal, vários autores e vários especialistas que discutem políticas públicas colocam claramente que isto só piora as condições de vida das pessoas, que nós vamos passar por um período onde essa crise será agravada em função disso, quer dizer, já tem uma crise posta e eu não consigo implementar políticas nesse sentido e, portanto, numa pior condição social, né, e ao mesmo tempo com todas as mazelas e questões que nos mobilizam em relação à saúde e à educação, inclusive, nós não vamos ter condições de ampliar e de dar resposta. A política pública, ela responde às necessidades da população. Eu não sei em que momento a população brasileira, né, votou por um projeto que se colocou contrário à possibilidade da gente dar as respostas para as necessidades da população. Mesmo não, que cada escolheu, não identifique, né? Porque é um projeto não eleito, né? Isso que nos assusta mais ainda. Porque mesmo que cada um falar, na minha vida não vai fazer diferença. Primeiro que não é verdade. A gente tem uma vida societária, onde nós não somos uma ilha, não somos uma sozinha, ilha, e essas coisas interferem, que é aquilo que a gente estava falando, financiamento público, como é que nós vamos continuar melhorando a condição diagnóstica, como é que nossos hospitais universitários que formam gente... Que tem menos condição de estudar, que tem menos condição de formar, que tem menos médicos. Mais doentes, economicamente, inclusive para a formação, para o desenvolvimento do país, a gente prejudica, né? Se a gente não tem saúde e nem investe em formação, porque o que a gente vai acontecer é diminuir muito o número de estudantes que temos no país hoje. Hoje a gente dessas pessoas estudarem, né? Como é que elas vão estudar? A gente já tem um número de evasão do ensino médio altíssimo, que vinha diminuindo. Agora, se você não tem condições básicas de saúde, de continuar estudando, a tendência é que os jovens saiam cada vez mais para entrar no mercado de trabalho mais precarizado e não priorizar. Fora os investimentos que caem, né? Tipo o FIES, já tem 3 meses de atraso na repasses que não repassa para os estudantes, né? Para as universidades. Está estudando e ela fala assim que na escola dela, na faculdade dela, já tem gente desistindo, já pensando em desistir porque não tem condição de pagar. Porque não está tendo repasse para a universidade. Se não tiver o repasse, eles vão ter que desistir. E não é a universidade que vai bancar com prejuízo. Claro, então é o estudante que acaba, ou seja, você estudou, você está no curso de 5 ou 4 anos, está no seu 3º ano, aí para de ter repasse, você tem que abandonar o curso, né? Não tem outra possibilidade. E é por isso que o pessoal está fazendo as ocupações? Por isso também? É por tudo isso. É isso. E aí é muito difícil ocupar as universidades particulares, né? Porque você é diretamente prejudicado. Assim. Então, hoje, as particulares não estão tendo tantas ocupações, mas, por entender tudo isso, as escolas secundaristas e as universidades públicas, ou uma ou outra particular um pouco mais estruturada aqui, que tem mais mobilização, estão parando para tentar barrar esse retrocesso, colocar como evidência para o país, né, o quão prejudicial é para todos nós. Porque a imprensa está escondendo isso, né, Paula? Sim, não aparece está indo para cima, está fazendo... Temos mais de 1000... tem que fazer sua parte, mas a imprensa esconde, porque a imprensa defende a PEC, ela está defendendo. Né? E temos mais de 1000 universidades paradas e não aparece nas grandes redes de televisão.
E nem nada disso. Assim como não apareceu nos outros 2 ciclos de ocupação dos secundaristas, né? Sim, Na primeira secundaristas da reforma do ensino médio, né? Da reforma das escolas, lá no ano passado, teve um pouco mais de visibilidade, tanto que ganhou-se muita força. E o que a gente vê no segundo ciclo, do começo desse ano, nas ETECs, e agora a gente chama de terceiro ciclo de ocupações, é uma repressão muito grande. Assim, o Estado se preparou e se minou de proteções. Polícia, assim. A gente corre o risco que de um estado de exceção, né, e de perda de direitos, né, e a produção do golpe tem uma relação direta com a produção midiática também, né, Claro. então essa articulação construção e aí os espaços midiático, né? que se consegue ocupar são espaços mais alternativos. Eu acho que uma outra questão que impacta também, do ponto de vista da saúde, é a gente pensar que nesta condição social pior, muitas pessoas que tinham uma relação mais com o setor privado, com o seu plano de saúde, também vão precisar usar o SUS. E vão se encontrar com esse SUS, onde estados e municípios, por exemplo, que operam o sistema de saúde, mas eles têm muito parte deles, uma grande dependência dos recursos federais, porque na nossa construção de tributação, né, a maior parte dos recursos ele é repassado do nível federal para os níveis locais, começando a fechar, né, fechar leito, fecha CAPES, diminuir a estratégia de saúde da família, e aí vai começar a afetar diretamente, ampliando as filas, a dificuldade de usar os serviços, e as pessoas chegando do privado para usar um SUS que podia estar ampliando o acesso, né, e sendo uma descoberta, até uma grande surpresa, que você fala, nossa, por que né, eu paguei por algo que aqui é tão importante, eu poderia ter usado perto de casa, que a gente tem muitos lugares que funcionam super bem, mas que estão reduzindo o atendimento e isso vai impactar diretamente na possibilidade de cuidar das pessoas. Gente, nós estamos chegamos ao final aqui do nosso momento bancário. Eu queria agradecer muito a participação da Paola Leal, que é do Levante Popular da Juventude. Obrigada, Paola. E também da doutora Marília Lovison, que é presidenta da Associação Paulista de Saúde Pública. Muito obrigada pela presença. O tempo passa rapidinho, né? A gente quer muita coisa e quer falar muito. Continuando nessa pauta, na próxima semana a gente vai debater a terceirização, que uma parte desse desmonte do Estado está sendo feito pelo Executivo, outra parte tem que ir para o Legislativo, e eles estão usando o Judiciário para fazer um outro desmonte, para fazer uma reforma trabalhista, tirando direitos. Então, o Supremo colocou em pauta o julgamento de um caso de terceirização na atividade fim, que se o Supremo aprovar, tem repercussão geral, ou seja, vale para todo mundo, cria todas as categorias e acaba com uma súmula do TST que não permite a terceirização na atividade fim. Então, essa decisão do Supremo, no dia 9, um julgamento que vai acontecer no dia 9 às 14 horas, a gente está fazendo toda uma mobilização. Então, na próxima segunda-feira, nós vamos fazer um momento bancário só para falar sobre a terceirização e sobre o movimento que a gente está criando em torno desse julgamento, para fazer pressão, porque a grande imprensa apoia, não está divulgando, está escondendo, apoia porque terceiriza nos grandes meios de comunicação, e é parte desse desmonte, que uma parte está sendo feita pela PEC 241, a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, que está sendo feita lá no Supremo por alguns ministros, que esses não são eleitos pelo povo, portanto, não tem... a gente tem que tentar fazer pressão. E no próximo momento bancário nós vamos conversar um pouco mais sobre isso, que nos afeta também, né, a vida dos trabalhadores e da população brasileira. Eu agradeço muito aí as nossas convidadas, a vocês que estão nos assistindo. Um grande abraço e até o próximo momento bancário.